Deus nos abençoe, que nós possamos fazer deste momento um momento sagrado, em que nós vamos estudar os ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. O tema que a gente está se dispondo a falar é um tema bastante interessante, né? Um tema bastante atual, bastante desafiador, e não temos a capacidade de explorá-lo assim, de forma aprofundadíssima, mas é um tema que a gente vai tentar trazer as passagens, tanto do Novo Testamento, que são pertinentes, quanto a obra subsidiária espírita, que vem clarificar esse tema, né? Então, a gente preparou com muito carinho, tá? Vocês não reparem, a gente colocou muitos textos, mas todos os textos são encadeados de uma forma que forma uma sequência lógica para que a gente desenvolva o tema do início até o fim, tá? Então, os tempos são chegados. Esse título é basicamente o mesmo título do último capítulo da Gênesis de Allan Kardec, que são chegados os tempos, né? A gente só inverteu um pouquinho a ordem aqui. E o Allan Kardec faz uma dissertação muito boa, que eu recomendo a todos que leiam esse último capítulo da Gênesis, que trata desse assunto. O Kardec é fantástico na sua análise deste tema. Então, são chegados os tempos. Que tempos? Os tempos de transição, de mudança, né, de renovação, né, de reestruturação do nosso mundo exterior e interior. O Espírito Arago traz uma mensagem que o Allan Kardec coloca nesse capítulo. Para introduzir então o tema, nós vamos ler com ele. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Portanto, meus irmãos, falar em transição planetária, em mundo em regeneração, isso não é nada de místico, nada de sobrenatural, nada que não vá exatamente ao encontro das leis divinas, das leis naturais, né? Portanto, como está dizendo aqui, uma lei fatal do universo, né? Isso está no planejamento divino, que nós passemos, que é o nosso planeta, que a humanidade passe por essa transformação. A Terra vai subir de hierarquia, a Terra vai galgar uma nova posição, né? Estamos já nesse processo de ascensão, né? E isso já começou e sabe-se lá quando vai terminar. A gente não tem como precisar essa data, mas nós estamos neste processo. Todos nós percebemos a ebulição, né, que nós estamos vivendo nesses dias. Pessoas muito bondosas, muito bem intencionadas, muito caridosas, ao lado de pessoas muito ainda atrasadas, muito ainda ignorantes. Em resumo, nós estamos no momento de ebulição, né, em que são aferidos os valores individuais e coletivos, né? Então, lutar contra essa lei, contra este movimento, é ineficaz, não vai resultar em nenhum tipo de fruto. Então, a humanidade tem que ceder a este movimento, tem que ceder a essa transformação, e nós fatalmente chegaremos num ponto de mutação, né, num ponto de transformação. Jesus faz um sermão chamado Sermão Profético. É uma dos sermões assim, mais contundentes de Jesus e que se refere a esse assunto dessa transformação, né? Então, Jesus estava com seus discípulos. Esse sermão é descrito no capítulo 24 de Mateus. Eles estavam saindo do templo de Jerusalém, templo esse que foi destruído algumas décadas depois pelos romanos, totalmente destruído. E Jesus com seus discípulos, e o templo de Jerusalém era uma das construções mais magníficas de que já se tem notícia.
né? Era adornado com ouro, suntuoso, enorme, com uma fortaleza ao seu redor. Portanto, era um dos prédios, né? Era uma das obras, as construções mais bonitas, mais magníficas e o orgulho do povo de Israel, né? O povo judeu. Então Jesus, eu vou passar a ler então, o que está escrito em Mateus, e gostaria que vocês prestassem atenção, nós vamos voltar a isso aqui do decorrer do texto. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Amém vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, mestre, quando serão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, mas não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O sermão continua, mas aqui dá a ideia mais central que a gente queria discutir. Portanto, meus irmãos, essas palavras de Jesus são muito fortes, né? São até meio impactam, né? Deixam a gente um pouco até assustado, mas foi palavra de Jesus, né? E Jesus, como o Espírito mais puro que já pisou na terra, ele tem a capacidade de antever algumas coisas que vão acontecer no futuro, porque ele, vendo a tendência das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, é igual a gente vendo uma criança fazendo alguma coisa, correndo com um copo na mão. É fácil a gente supor que aquela criança pode cair, pode quebrar o copo, pode se machucar. Ou a criança subindo numa escada, né? E é fácil a gente antever que aquela criança pode cair, pode se machucar. Então, os espíritos superiores, eles têm essa capacidade de prever, né, os acontecimentos futuros. E Jesus, com a sua capacidade enorme, né, sua evolução máxima, né, do ponto de vista espiritual, ele fez essas previsões, né, e essas previsões têm se cumprido, né. Então vamos aproveitar essa passagem de Jesus e dar sequência nesse tema que é o tema da noite. Então, Jesus disse aos seus discípulos, olhando para o templo de Jerusalém: não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E tanto é verdade que no ano 70, né, o imperador Ciro Romano, depois de um cerco de vários meses, de mais de ano, sobre a cidade de Jerusalém, a invadiu, a destruiu e destruiu totalmente o templo, deixando em pé apenas um muro, que hoje é chamado Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as suas preces. Mas vamos pegar um sentido maior dessa pedra sobre pedra. Nós não podemos entender que a destruição do templo de Jerusalém pode simbolizar uma destruição também das coisas físicas, materiais que nós temos no nosso mundo. Então, a pergunta 41 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: um mundo completamente formado
pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Vamos entender a pergunta. O Kardec está perguntando se um planeta, se um mundo, né, se a Terra, por exemplo, pode um dia ser destruída, desaparecer, e aquele material que compõe a Terra ser reutilizado para construir um novo mundo? Isso é possível? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Hoje a ciência sabe que a Terra teve um início e vai ter um fim. O nosso Sol, né, a estrela que nos ilumina, teve um início há cerca de 5 bilhões de anos atrás e vai ter um fim. Toda estrela nasce e morre depois de bilhões e bilhões de anos, né, após a queima do seu combustível. E nós também, nós somos planetas, portanto, a destruição, a renovação, a destruição para renovar, para fazer de novo, para fazer outras transformações, ela existe em todo o universo, né? Então, o que os espíritos responderam então? Sim, a resposta dos espíritos, sim. Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Então, assim como nós nascemos, morremos, usamos um corpo neste momento, em outra encarnação usaremos outro, o nosso perispírito também se modifica, ele vai se tornando cada vez mais sutil à medida que nós evoluímos, né? O mundo físico também se renova, né? Então a Terra se renova, a Terra a cada tempo ela passa por transformações, né? A nossa Terra, há milhões e milhões de anos atrás, era uma bola de fogo, eram vulcões, tempestades de enxofre, tempestades de fogo, né? Mares super quentes, né? Eram terremotos, vulcões, meteoros caindo. Então a nossa Terra foi se aperfeiçoando, se acalmando, se transformando, mas ainda não está pronta. Nós ainda estamos sujeitos a várias intempéries, né? Várias ameaças, né? de sacudidas, né? Que nós podemos receber aqui na Terra. Nós ainda temos placas tectônicas que ainda não se ajustaram, com risco de terremotos em vários lugares do mundo, e frequentemente eles acontecem, vulcões adormecidos que podem em qualquer momento entrar em erupções, né? E nós temos vários outros tempestades solares que podem eventualmente, dependendo da sua intensidade, comprometer muito a nossa vida aqui na Terra, e etc. Portanto, a planeta ainda não está totalmente sereno, vamos dizer assim, né? Muitas ebulições, muitas transformações podem ainda e certamente irão ocorrer, né? Aí a Kardec pergunta no capítulo da lei de destruição, se a destruição é uma lei da natureza. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, claro. Por quê? É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Pois isso a que chamais de destruição, nada mais é que uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Então, na verdade, o termo destruir pode ser melhor interpretado como transformar, né? Então, a natureza está sempre destruindo para reconstruir, para transformar. Quem lembra de Lavoisier, aquele químico francês? Quem que lembra do cursinho? Né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito bem. Então, não se perde nada, né? Nós sabemos que o Sol, por exemplo, foi formado com o resto de uma estrela que morreu e que deixou uma poeira aquecida para se formar o Sol. Então, assim, o universo está sempre em transformação, né? E isso é necessário. Nós temos uma tendência a achar ruim a destruição, né? É claro, a gente pode estar correndo risco, né? Mas as coisas são destruídas. O nosso corpo é destruído, para depois nós temos outro corpo e outra existência, né? Então essa lei de destruição e renovação, ela é sempre presente no universo. Com que objetivo, agora vamos falar de outros aspectos, com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Por que será que Deus permite que aconteçam os flagelos destruidores? Por exemplo, o tsunami, né, que aconteceu há uns 10 anos atrás, lá na Ásia, terremotos. Teve agora um furacão que passou na Jamaica, não sei se vocês viram, o furacão mais violento que já passou pela Jamaica em toda a história.
grau 5, o grau máximo de violência, de velocidade. Por que Deus permite esses flagelos destruidores? Né? Vamos ver a resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada existência adquire um novo grau de perfeição? Esses transtornos muitas vezes são necessários para que as coisas atinjam mais rapidamente uma ordem melhor, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos. Então, às vezes, a natureza faz mudanças bruscas, né, para mudar o ambiente físico e para dar uma sacudida, entre aspas, em nós, nos homens encarnados, que sob a comoção desses eventos, muitas vezes despertamos espiritualmente. Vocês já ouviram relatos, né, em obras espíritas, de que às vezes o espírito, naquela dor da morte, ou naquele sofrimento de uma morte violenta, ou de uma doença que evoluiu rapidamente, aquele espírito tem um choque e acorda do lado de lá, vamos dizer assim, renovado ou arrependido, né, dos seus atos, com outro pensamento. Muitos de nós, quem aqui já não recebeu o impacto de uma situação altamente desafiadora, que chegou até a mudar o seu pensamento, né? Quantas pessoas diante de um problema grave ou de uma doença séria mudam completamente o seu espírito, sua mente, seu coração, se tornam outra pessoa? Todos já não vivenciaram isso? Portanto, esses eventos muitas vezes ajudam a despertar aqueles espíritos que, sob a comoção de uma situação dramática, acordam para a verdadeira realidade da vida. Né? Então, esses cataclismos, esses eventos catastróficos, têm a sua utilidade também. Né? Nós tivemos aí a Covid durante 2, 3 anos, né? Em que a humanidade toda foi sacudida, todos despertaram para outras realidades. Alguns que não estavam muito preparados adoeceram mentalmente, adoeceram espiritualmente. Outros não, outros despertaram, tiveram outras visões da vida, né? Começaram a enxergar oportunidades, enxergar a vida de outro prisma, sobre outro prisma. Então essas comoções, né? Esses abalos, essas tragédias, entre aspas, têm o seu objetivo espiritual também. O nosso globo, o nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O nosso planeta progride fisicamente, pelas transformações que a gente falou, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então a Terra está amadurecendo fisicamente, né? Esses vulcões, esses terremotos, esses maremotos tendem a diminuir no decorrer dos milênios, assim como os espíritos encarnados e desencarnados que habitamos aqui a Terra, vamos também evoluir, estamos submetidos à lei do progresso e, portanto, estaremos evoluindo, estaremos nos depurando progressivamente, queiramos ou não. Se nós não estivermos querendo, nós vamos ser cutucados, ou vamos ser convidados a nos retirar deste planeta, como vamos ver aqui na frente, certo? Convidados entre aspas, né? Fisicamente, o globo terráqueo sofreu transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Ora, há milhares de anos atrás, quando a Terra era o clima da Terra era totalmente diferente de hoje, nós tínhamos seres mais grosseiros, né? Então, nós tínhamos o quê? Os dinossauros, aqueles répteis enormes, né? Meio, entre aspas, monstruosos, né? À medida que o clima da Terra e a Terra foi tornando-se mais estável, vamos dizer assim, mais evoluída fisicamente, propiciou o surgimento de espécies mais elaborados, né? Até a espécie humana, não é isso? Os próprios humanos pré-históricos eram bem diferentes, eram mais grosseiros, né? Eram mais rudes. Hoje nós temos uma constituição física mais apropriada, mais sutil, né? Mais elaborada, graças também ao ambiente que a Terra nos proporciona, que é um ambiente mais estável, um ambiente
de maior harmonia, né, climática, vamos dizer assim, certo? Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes, dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então a Terra evolui fisicamente e moralmente nós e a humanidade, né, progredimos pela inteligência, desenvolvendo a inteligência, o senso moral, a moralidade e o abrandamento dos costumes. Se nós olharmos para a época do Kardec, tem uma pergunta lá que a gente custa entender, o que é a pergunta, quando ele pergunta sobre o duelo, né? Se o duelo era algo... Então, assim, duelo a gente nem sabe o que é hoje, né? Assim, duelo a gente via em filme, porque a pessoa era ofendida e lá desafiava o outro para um duelo, e os dois iam numa praça pública lá, e quem matasse o outro primeiro era o vencedor. Então, assim, são coisas tão bárbaras que a gente há 100, 200 anos atrás existia. Então, o abrandamento dos costumes, né, vai se fazendo progressivamente maior. Na época de Cristo, né, os cristãos jogados na arena para servir de espetáculo para a plateia, no Coliseu. Então, os costumes estão sendo abrandados, queiramos ou não, né? Apesar de algumas atrocidades que ainda acontecem, mas são pontuais. É porque o mal, como é descrito, o mal ele aparece, o mal é barulhento, ele faz barulho, ele se mostra, né? E tantas coisas boas que ficam ali no silêncio, escondidos, né, vamos dizer assim, e não são vistos. Mas, em resumo, o nosso planeta e nós, né, estamos desenvolvendo gradativamente a nossa inteligência, a nossa moral e os nossos costumes estão se tornando mais refinados, né, mais evoluídos. Bom, Jesus ainda disse nesse sermão profético: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus previu isso e realmente isso aconteceu, né? Então, quantas pessoas se colocaram em nome de Jesus, né? Ou se disseram seus representantes, né? Ou até se disseram que eram, às vezes, até o próprio Cristo, né? E muitas pessoas foram enganadas por isso. Então, essa previsão de Jesus aconteceu e ainda acontece até hoje. Portanto, meus irmãos, estudar o Evangelho, estudarmos o Espiritismo, né, nos colocarmos antenados, vamos dizer assim, para detectarmos aquelas falsas morais, né, os falsos ensinamentos, os falsos conceitos, é muito importante, né, para que nós não caiamos em conceitos errôneos, conceitos falseados, né, principalmente dentro da nossa casa de estudo espírita, nossa casa religiosa, certo? E Jesus ainda continuou, como a gente leu, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Bom, todas essas mudanças que estão acontecendo e que Jesus previu e que realmente estão acontecendo, ou isso aqui a gente acha que não está acontecendo? Nação levantando-se contra nação, reino contra reino, fomes, né? Terremotos físicos, terremotos morais, né? Também, em todos os lugares. Tudo isso aqui a gente está vendo ao vivo e a cores, hoje, em tempo real, né? Uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Vamos prestar bem atenção nesse conceito aqui que o Kardec trouxe para nós. É, pois, na luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Meus irmãos, hoje em dia os maiores embates que se tem, tanto a nível entre países, ou entre estados, ou entre pessoas, não estão se travando no plano das ideias, das ideologias. Então são várias ideologias, desde o campo religioso. Nós não vemos notícia de uma religião querendo exterminar a outra, querendo exterminar os seguidores da outra, dizendo que só os defensores daquela religião é que vão ser salvos, em detrimento de todos os outros.
Então, combates de ideias religiosas, combates de ideias políticas, combates de ideias sociológicas e assim por diante. Então, as lutas que nós temos hoje são no plano das ideias. Um querendo dominar o outro, querendo fazer com que a sua ideia prevaleça sobre a ideia do outro. E daí surgem as guerras, os conflitos, as agressões, as mortes, os assassinatos, etc. As perseguições, as calúnias, as difamações, não é isso? É querer, como é que é o termo que se usa hoje? É cancelar, né? Cancelar. Então, assim, o combate hoje é na luta, é no plano das ideias. Podemos olhar que todo conflito tem como raiz ideias diferentes. Um querendo impor e o outro não querendo aceitar as ideias. Dificilmente sentam-se para resolver esses conflitos de ideias. Portanto, é da luta de ideias que surgiram os graves acontecimentos preditos. Certo? Ou seja, nós não estamos na iminência de guerras por conta de diferenças ideológicas. Nós não estamos na iminência de guerras ou ocorrendo guerras por conflitos religiosos. Nós não estamos na iminência de guerras ou acontecendo guerras por jogo de poder, um querendo ter um poder maior que o outro. Então, meus irmãos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Vão acontecer catástrofes, estão acontecendo e vão acontecer catástrofes materiais, né? Como a gente acabou de citar, terremotos, furacões, maremotos, vulcões, isso aí está acontecendo e vai continuar acontecendo porque a Terra ainda não estabilizou fisicamente. Mas é do combate das ideias diferentes, né? A luta de ideias, como pontuou bem Kardec, que vão acontecer os piores acontecimentos, aliás, que têm acontecido, né? E torcemos para que não aconteçam mais e piores. Os piores acontecimentos vão ser essa luta de ideias. A falta de respeito, né, à ideia do outro, ao pensamento do outro, à religião do outro, à ideologia política, ou sociológica, ou econômica do outro, é que está gerando essas catástrofes, essas guerras que nós estamos vendo por aí, certo? A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. Olha que interessante que eles estão falando. Junto da nossa agitação, da nossa confusão, dos nossos desequilíbrios, a natureza caminha junto com isso, né? Então, assim, é muito difícil a Terra, o planeta, não reagir, não se alterar em consonância com os nossos desequilíbrios e com as nossas agitações. É como se houvesse um reflexo, né, dos nossos desequilíbrios que gerariam um desequilíbrio físico também no planeta, né? Eu não sei, a gente já ouviu isso de espírito, né, dizendo que de tanto agredir a Terra, a natureza, de tanto ser agredida, uma hora ela vai reagir também, vai dar uma resposta, uma reação às agressões que ela vem sofrendo, né? Então, assim, e a Kardec já falava mais ou menos dessa forma há mais de 150 anos atrás, né? Dá-se então o que acontece com essas perturbações, tanto dos encarnados, né, ou dos desencarnados, e da perturbação física do planeta? Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases e imbuída de novas ideias. Então, meus irmãos, nós não estamos passando por uma confusão geral? Estamos ou não? Mais do que está, é quase impossível, né? Então, nós estamos passando por momentos de alta turbulência. É o que ele fala aqui, uma confusão geral. Então, durante um tempo, vai ser essa confusão, essa bagunça, essa agitação, né? Como se fosse um furacão emocional, espiritual, intelectual, aquela luta de ideias, em resumo. Até que vai se passando, é como um furacão, né? E que depois vai passando, e no final disso, o que vai restar? Novas bases, novas ideias,
uma sociedade reconstituída, certo? Jesus ainda coloca no sermão profético: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Bom, o que é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é característica de, são atos, né, que a pessoa faz que está em desacordo com a moral, com a religião, com a justiça, né? Então, sim, são atos que atentam à moral, aos costumes, à religião, à justiça, à equidade. Por isso que chama-se iniquidade. Então, a iniquidade se multiplicou muito, está se multiplicando muito, né? Então, a impressão que dá é que o mal está só aumentando, essa é a impressão que passa. E aí as pessoas que têm algum bom sentimento, alguma boa intenção, bom coração, etc., às vezes esfriam os seus bons sentimentos, porque vê tanto mal e fala: para que eu vou continuar sendo bom? Se está todo mundo, né, indo no caminho contrário. Então, às vezes, isso pode até afetar as nossas concepções, os nossos sentimentos mais puros, mais genuínos. Mas Jesus adverte: quem perseverar até o fim será salvo. O que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, né? A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Cupidez é a ambição desmedida, né? Então, muitos espíritos aqui na Terra ainda se revoltam contra Deus, acham que a matéria, o materialismo explica tudo, né? Que não há que se submeter a um ser superior, a um ser criador, e muitos espíritos se entregam a paixões inferiores, apego à materialidade, né? Apego aos bens terrenos. Então, esses espíritos, havendo chegado o tempo, e esse tempo chegou, grande emigração se verifica dos que habitam a terra. O que é emigração? Emigrar é sair daqui para fora. Então, emigração de espíritos da terra para outros lugares. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Chegou um momento, meus irmãos, em que aqueles espíritos que praticam o mal pelo mal, que gostam de praticar o mal, que querem praticar o mal, que não são tocados pelo bem, pelo sentimento do bem, esses espíritos não vão permanecer na Terra. Eles vão, entre aspas, ser convidados, né? Mas não é convidados, eles vão ser obrigados, né? Vamos dizer assim, a sair da Terra e encarnar em planetas inferiores, em planetas primitivos, onde eles vão ajudar os seres que ali estão iniciando a sua evolução espiritual, mas vão estar sob condições muito desfavoráveis do ponto de vista físico, né? Sem conforto, sem tecnologia, etc. Portanto, meus irmãos, por que é importante saber isso aqui? Porque nós temos que fazer de tudo para continuar aqui na Terra, né? Todos nós aqui queremos, se Deus quiser, vamos continuar na Terra, porque a Terra vai melhorar, vai subir de nível. E nós precisamos estar de acordo com esse nível, né? Nós precisamos estar imbuídos de fazer o bem, de modificarmos o nosso espírito, a nossa alma, os nossos sentimentos, para que a gente continue aqui, tá? Para que a gente não seja encaminhado para esses planetas primitivos. Eu acredito que nós, né, se Deus quiser, não seremos, né? Cabe a nós. Substituir ilusão, ou seja, esses espíritos que serão deportados, vamos dizer assim, serão substituídos por espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, os espíritos que serão degradados serão substituídos, né, por espíritos que querem fazer o bem, que querem ser melhores, que querem a justiça, a paz, a fraternidade, que poderemos ser nós mesmos,
em outras encarnações, né? Se nós assim fizermos por onde, tá certo? Bom, então a Terra, isso aqui é do Emmanuel, o Caminho da Luz. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus. Nós temos que fazer de tudo, como eu repetindo, para continuar aqui na Terra, né? A Terra será um planeta melhor para se viver, né? Então, portanto, assim como aconteceu com Capela, que vocês sabem, né, que era um planeta que estava passando há milhares de anos o processo pelo qual a Terra está passando hoje, vários espíritos de Capela vieram encarnar na Terra quando a Terra ainda era muito primitiva, né? Dentre eles, várias raças, os judeus, por exemplo, né? Então, os hindus, etc. Então, está acontecendo com a Terra hoje o mesmo que aconteceu com Capela há milhares de anos atrás. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos, né? Sem dúvida nós progredimos muito. Os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. É inegável que nós conquistamos um bem-estar material muito bom, muito grande, né? Se a gente olhar 100, 150 anos atrás, nem banheiro a gente tinha. A gente fazia as nossas necessidades em fossas, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, que é fossa, né? Nós fazíamos viagens de cavalo, levavam viagens de um continente para outro, era feito por navios, demorava semanas para chegar. Então, assim, hoje com o avião você cruza o planeta em algumas horas. Então, nós conseguimos um bem-estar material muito bom, muito bom. Resta o que para nós? O que falta para nós? O bem-estar moral. Então, resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos assegurará o bem-estar moral. Falta para nós o bem-estar moral. Às vezes nós estamos numa casa boa, numa condição de vida boa, temos tudo, mas não temos estabilidade moral, não temos estabilidade emocional, não temos equilíbrio emocional e espiritual. Não é verdade? Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. Isso é o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Não sei se vocês já sentiram isso, mas muitas vezes eu já senti algumas pessoas que a gente sente que está tudo certo, mas está faltando alguma coisa. Vocês não têm essa sensação de que falta alguma coisa, falta um lampejo, algo que virá, que você sente que algo bom vai virá, que precisa vir para você dar expansão aos seus melhores sentimentos, às suas melhores condutas, às suas melhores atitudes, né? Quando a humanidade encontra, por exemplo, um Chico Xavier, né? Todo mundo tem vontade de ir lá vê-lo, conversar com ele, ouvir a voz dele, abraçá-lo. Por quê? É aquela sensação de que falta alguma coisa, um trabalho, algo que a gente não sabe explicar, né? Como o Kardec coloca, falta definir claramente o que seja, mas aquele pressentimento de algo melhor que virá, ou de uma pessoa, né, um missionário que virá nos ajudar a sair desse momento turbulento que a gente está vivendo, né? Então, nós estamos vivendo esse momento de pressentimento, nós estamos pressentindo um estado melhor, algo melhor. E isso não vai acontecer, se Deus quiser, né? E Deus quer. A humanidade, portanto, é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais por que passa todo ser individual. Então, assim como nós, cada um de nós, estamos passando por transformações morais, né, desejadas e necessárias, a humanidade, como coletividade, também passa pelas mesmas transformações morais desejadas e necessárias. Portanto, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos,
Basta uma modificação em suas disposições morais. O que o Kardec está dizendo aqui? Nós precisamos estar perfeitos para a humanidade estar regenerada? Nós precisamos de espíritos perfeitos neste momento? Não. E não vamos, se for assim, ninguém vai chegar, ninguém vai continuar. Porque o que basta, o que eles querem, o que os espíritos desejam de nós, o que Jesus deseja de nós, é apenas modificação das disposições morais. Eu sei que eu não sou perfeito, nós aqui sabemos que não somos perfeitos, dificilmente vamos atingir a perfeição nessa encarnação, ou pelo menos nas próximas 10, vamos colocar 1000 encarnações, né? Mas o que é necessário para que a gente continue aqui é modificar nossas disposições morais. O que seria isso? Não, eu quero melhorar, eu sei que eu tenho defeito, eu vou melhorar, eu vou me esforçar para corrigi-los, vou estudar, vou me dedicar, vou tentar fazer caridade, vou frequentar uma casa religiosa, etc. Então, a disposição morais, eu vou acertar mais do que eu vou errar. Eu quero fazer mais o bem e não fazer o mal. Então, essa disposição, essa vontade de melhorar, de fazer o melhor, de nos ascendermos moralmente, é o que é necessário para que a gente regenere a humanidade e regenere a nós mesmos. Certo? É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dá frutos. Então, isso aqui, o Kardec está dizendo, 1868, aproximadamente, foi quando ele lançou a Gênese. Então, é neste momento de transição que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Por quê? Porque o Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova. Ele desvenda os horizontes do infinito. Enquanto o materialismo cerra a nossa visão, coloca a vida como iniciada no berço e terminada no túmulo, o Espiritismo abre os horizontes, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhes o seu verdadeiro papel na criação, a humanidade, né? Papel perpetuamente ativo. Nós estaremos sempre em atividades, por sermos imortais, por sermos eternos, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas. O homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então o Espiritismo tem esse papel fundamental, gente, de nos dar um norte, de nos dar um futuro, de nos explicar o porquê estamos aqui, para onde vamos, qual o objetivo de estarmos aqui, né? De onde viemos. Então, o Espiritismo tem essa beleza, né? de função, que é nos sustentar, nos confortar, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista sentimental. E agora, nós estamos sozinhos nessa empreitada? Nós vamos enfrentar essas dificuldades sozinhos? Não. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, é natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante. Agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta. O que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui? Vão, e nós já sabemos, Leon Denis já disse isso, vários outros espíritos disseram, estão encarnando na Terra, já há algum tempo, vários espíritos superiores, que foram grandes, que ajudaram imensamente a evolução da Terra, né? Escritores, filósofos, músicos, artistas, cientistas. Então Sócrates vai reencarnar, Beethoven, Mozart, ou seja, o próprio Leon Denis. Então os artistas, pintores, escultores estão reencarnando para quê? Para ajudar a combater, né, as heranças enfermiças que nós mesmos, né, que a humanidade está deixando aqui no planeta, para transformar o planeta num local melhor. Vocês imaginam que beleza, né? Esses espíritos de luz vindo para cá, já estão aqui, Emmanuel já reencarnou e tantos outros. Então isso é uma esperança, é uma luz, é uma força, é uma alegria que a gente recebe ao termos conhecimento dessas notícias, né? E concomitantemente torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão, que ao lado desses conseguirão vencer as urdiduras e programações dos desastres morais
modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo a situação mais própria ao mundo de regeneração. Portanto, o que eles estão dizendo aqui, não serão só aqueles espíritos que já encarnaram aqui na Terra, né, que foram importantes, né, como a gente acabou de falar, mas outros espíritos de outros planetas mais evoluídos estão vindo para a Terra e estão reencarnando aqui para alavancar mais ainda a nossa evolução. Nesse livro do Manuel Filomeno, Amanhecer de uma Nova Era, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ele coloca no capítulo 16, ele descreve uma cidade espiritual, né, que foi construída no Fadec local. Já na beira-mar, próximo do litoral, no mar, uma cidade espiritual onde os moradores, né, os espíritos de Alcíone, estão morando já, se adaptando à psicosfera do planeta para poder reencarnar, para poder ajudar-nos nessa transição. Então é muito lindo, o capítulo é maravilhoso, então ele descreve isso com detalhes. Então, gente, nós não estamos sozinhos. Quando Jesus fala que nós não estamos sozinhos, que Ele estará conosco, é isso. Ele está mandando emissários, espíritos evoluídos, tanto aqui da Terra quanto de outros planetas, para nos ajudar. Então, isso é uma esperança, isso é um alento, isso é uma alegria para todos nós, né? E concluindo, Jesus fala no final desse sermão profético a seguinte frase, né? Amém vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então Jesus está dizendo o seguinte, gente, isso vai acontecer e vai acontecer logo. O que ele fala? Essa geração não passará essa geração. Essa é uma forma de dizer que isso está acontecendo, já está acontecendo. Como o tempo, né, para os espíritos superiores 1000 anos, 2000 anos é um tempo muito curto, é como se fosse uma geração, né? Então nós estamos ainda muito próximos da vida de Jesus. 2000 anos para nós, né, para os espíritos, nós que somos eternos, é muito pouco, né? É como se tivesse sido ontem. E Jesus fala, as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que eu estou dizendo é verdade. Agora, o que vai acontecer, quando vai acontecer, que dia, que hora, que ano, isso aqui só Deus, só o Pai é que sabe. Tá certo? E, para finalizar, vamos acalmar um pouquinho, respirar um pouquinho. Jesus nos disse lá em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Portanto, meus irmãos, diante de tantas coisas, né, acontecendo, tanta ebulição, tanto conflito, que nós não turbemos o nosso coração. Fiquemos em paz, fiquemos em confiança, né? Acreditemos em Deus, acreditemos em Jesus, porque tudo que Ele predisse aconteceu. E quem perseverar até o fim, como Ele disse, será salvo, né? Então nós é que seremos os nossos próprios salvadores. Depende de nós, né, pelos nossos pensamentos, atitudes, sentimentos, depende de nós a nossa própria salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nós possamos refletir sobre essas frases, esses textos que a gente citou aqui, e possamos aplicar em nós, né, essa transformação, essa preocupação, né, em estar sempre olhando para nós e buscando sempre o melhor. Com o apoio de Jesus, confiando nele, confiando em nosso Pai. Deus nos abençoe. Assim seja.